Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui dá para entender, primeiro, que a ira é uma coisa que existe e ela é válida. Porque nós sabemos que o próprio Deus, ele se ira contra o pecado, contra a injustiça. Então a ira pode ser justificada quando é uma ira santa, vamos chamar assim, né? Uma pessoa que fala mal do Senhor Jesus, isso nos deixa, de certa forma, irados também. Mas nós não vamos pegar em armas para rebater o que a pessoa falar. Porque daí seria uma ira nem um pouco santa, né? Seria vingança. Agora, não se ponha o sol sobre a vossa ira, talvez isso signifique que ela não deve durar tanto. Pode ser essa uma maneira de entender, né? Não deve passar desse dia aquilo que você está sentindo. Porque senão cai aquele outro versículo que fala: não haja raiz de amargura. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É porque a amargura, a ira, a antipatia por alguém, ela pode gerar uma raiz que depois qualquer coisa que aconteça vem à tona de novo, dá um brotinho, sai para fora outra vez. Por isso que é uma coisa que a gente tem que administrar. Porque o nosso organismo, nossa carne, foi feita para ter momentos de reações iradas, até como maneira de sobrevivência, né? Quando você vê um cachorro, por exemplo, quando ele se vê atacado, ele fica todo, o pelo do pescoço assim, fica tudo em pé, porque é uma reação natural dele. E a gente também, né? Você repara duas pessoas que começam a discutir, você vê que elas já começam a tomar uma atitude corporal de violência, prontas para atacar uma outra, né? Então o cristão ele deve se controlar nesse sentido. Nós temos uma carne, né? A carne ela tem todos os acessórios. Nós nascemos com um corpo de carne que tem todos os acessórios. Tem os acessórios de autodefesa, tem os acessórios de ataque, tem os acessórios de reprodução, até esse negócio, o exemplo que foi dado de olhar para a mulher bonita, ou coisa assim, olhar para o homem bonito, né? Isso aí faz parte do senso, do sentido carnal, né, corporal do ser humano, de reprodução. Então, por isso que o homem olha para a mulher bonita, ou a mulher olha para o homem bonito, e eles têm diferentes também reações que vão despertar hormônios e uma série de coisas. Porque tudo isso veio no nosso corpo. Não podemos culpar Deus, né, de ter colocado isso, senão a gente cai naquele negócio da Idade Média, né, dos caras que ficavam, aqueles padres que ficavam se chicoteando assim para tirar os desejos, ou aquelas roupa que se vestia de saco, né, roupa que pinicava para sofrer, para sentir dor, para não ter desejos, ou não. Mas aí você cai no outro lado também, né? O espinho na carne de Paulo provavelmente era um defeito nos olhos e na face, que o deixava assim, dava um certo desgosto olhar para ele, não é? Isso tem 3 versículos que falam alguma coisa assim. Um que ele fala: veja com que grandes letras vos escrevi, e outro que fala assim: vós me recebestes como que, Gálatas 4, versículo 13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne,
ou seja, em enfermidade da carne, o corpo em fraqueza e enfermidade, e não rejeitasses, nem desprezasses isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebesses como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. E qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Percebe que parece ser alguma deformidade no rosto, inclusive nos olhos, porque quando você conversa com alguém, você olha, a tendência é você olhar nos olhos da pessoa, né? Eu não sei se alguém aqui já teve que conversar com uma pessoa que tinha algum problema no olho, alguma ferida, um câncer no olho, um negócio assim. Lá onde eu fazendo agora essa última semana, aplicação de radiação contra o câncer, né? Tinha um homem, um dia que eu cheguei lá, tinha um homem lá, ele tinha o olho, parecia você não conseguia distinguir se era um olho, se era uma ferida, se era uma chaga, uma coisa horrível. Então, você sente aversão, você não consegue olhar para ele, porque aquilo é repulsivo aquilo. Então eu creio que Paulo tivesse um espinho na carne nesse sentido, que era um mensageiro de Satanás, porque Deus usa também os demônios como chicotes, né? como açoites, para cumprir o seu propósito, e ele assim causava repulsa nas pessoas que olhavam para ele. Então tinha tudo para ele ser rejeitado, mas aqui ele fala que nem assim ele foi rejeitado, nem assim ele foi desprezado, mas se possível fosse, arrancariam os próprios olhos para entregar para ele. O Cláudio pergunta se em João 2,15 Jesus teria se irado, tendo feito uma zorraga de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Veja, o Senhor era humano, divino e humano. E como um ser humano, ele tinha também os sentimentos humanos. E um sentimento humano é indignação. A indignação é um sentimento humano. E quando ele viu o que estavam fazendo com a casa que era dele, né, o templo de Jerusalém, ele certamente se irou, mas isso é a ira santa que eu tinha mencionado. E espalhou tudo e deu chicotada para todo lado, né? Então era um sentimento humano, mas ao mesmo tempo com uma ira divina. A Silvana pergunta se a passagem que menciona que o sol parou para o profeta se refere a isso, da ira. Não, acho que não, né? Porque ali o sol parou mesmo, porque era guerra. E aí precisou parar o sol para o povo de Deus ganhar a guerra. Aliás, por falar em sol parar, eu acho que preparem-se que não vai durar muito aquela história do Big Bang, viu? Aquela história do Big Bang, porque o tal aquele observatório, telescópio Webb, ele tirou fotografia de acho que 4 ou 5 galáxias que são impossíveis. Elas não podem existir. Porque, de acordo com a teoria do Big Bang, elas estão antes do Big Bang. Elas são mais antigas que o Big Bang. E para elas se formarem como galáxias, elas precisariam de muito mais tempo. Então elas não podem existir. É tipo assim, gente, tira essas galáxias daí porque elas não podem existir. Elas atrapalham tudo que se ensinou na escola até agora. Então já tem até um cientista, que é um japonês, que é famoso aí na internet, ele dá entrevistas na CNN, em todo lugar. E ele está apontando para isso. Ele fala assim, isso aí está vendo, vai ter que rever tudo agora. Vai ter que reescrever todas as teorias, porque descobriram 4 galáxias. Para formar uma galáxia, você precisa de muito tempo. Então, e o Big Bang não é tão antigo assim, pelos cálculos que fazem, né?
Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.